Olá, eu sou o professor Elielson Mesquita e essa aula é parte complementar da disciplina Literatura Inglesa Poesia, oferecida pelo IFCE, Campus Tianguá. Você já reparou que a palavra épico é usada para tudo hoje em dia? Você também já deve ter percebido que isso acontece sem muito critério. Na mídia, sobretudo quando se trata de esportes, é bem comum que uma partida de futebol, por exemplo, seja descrita como uma batalha épica. Em termos de literatura, porém, a épica, quando utilizada de modo apropriado, tem um significado bem preciso. Ela descreve um conjunto de textos muito seleto, muito antigo e que carrega valores cujo tom é heróico. E tá aí outra palavra que costumamos usar de forma indiscriminada. Heróico na literatura denota o gênero humano em seu aspecto mais másculo. O preconceito de gênero é infelizmente empregado aqui. Uma heroína épica é quase sempre uma contradição em termos de literatura. Quando pensamos a sério sobre epopeias, somos confrontados por algumas perguntas que são, no mínimo, intrigantes. Se essa literatura é tão fantástica assim, por que não escrevemos mais épicos? Por que paramos de escrevê-los há tanto tempo? E, finalmente, o que é mesmo que caracteriza um épico? A mais venerável epopeia que sobreviveu através dos tempos é comumente chamada de Épico de Gilgamesh, cujas origens remontam a 2000 anos antes de Cristo. A narrativa se originou no atual Iraque, antes chamado de Mesopotâmia, o berço da civilização ocidental. Foi também nesse crescente fértil onde o trigo foi cultivado pela primeira vez, possibilitando à humanidade uma mudança de estilo de vida através da agricultura. Essa mudança, por sua vez, tornou viáveis as cidades e todos os avanços tecnológicos, científicos e culturais a partir de então. Assim como vários outros poemas épicos, o texto sobrevivente de Gilgamesh é incompleto. É nas tabuletas de argila que conseguiram resistir à passagem de milhares de anos que encontramos o herói épico pela primeira vez, o rei de Uruk. Ele é meio homem e meio deus e construiu para glorificar a si próprio uma cidade magnífica que ele tiraniza com brutalidade. O rei, um governante mau e despótico. Os deuses, então, para corrigir o seu comportamento, criaram um homem selvagem chamado de Enkidu, que é tão forte quanto Gilgamesh, mas de caráter mais nobre. Os dois se tornam camaradas e embarcam juntos numa série de buscas, aventuras e provações. Os deuses, sempre imprevisíveis, infectam Enkidu com uma doença fatal. Gilgamesh fica perturbado com a morte do seu mais caro amigo, o que o faz temer a morte e sair pelo mundo em busca do segredo da imortalidade. Uma divindade que pode conceder seu desejo lhe propõe um teste. Para conseguir a vida eterna, o herói deveria ficar acordado por uma semana. Gilgamesh tenta, mas fracassa. Ele então aceita a sua condição de mortal e retorna para Uruk como um governante melhor e mais sábio. Vemos em Gilgamesh que o desenvolvimento da civilização, por meio do protagonismo do herói e da domesticação do lado selvagem da natureza humana, que são os temas dessa história ancestral, são também tópicos comuns a todas as obras literárias que merecem o título de épicas. Historicamente, o épico evolui do mito. Geralmente, conseguimos ver com bastante clareza os elos que unem as duas formas narrativas. No grande poema épico inglês, Beowulf, o herói luta contra monstros, Grendel e sua mãe, que vivem nas profundezas de um lago negro e emergem à noite para trucidar os humanos que encontrarem. O próprio Beowulf será morto ao fim do poema por um dragão. Os dragões e outros monstros, como Grendel, são criaturas míticas. Guerreiros como Beowulf e seus camaradas são normalmente baseados em personagens históricos.
Seus armamentos e armaduras podem ser encontrados em escavações arqueológicas e exibidos em museus exatamente como descritos no poema épico, em seus barcos funerários, nos quais os heróis e reis como Beowulf eram enviados a seu descanso final. Por mais que sonhemos ansiosos com esse dia, ainda não encontramos nenhum fóssil de dragão por aí. A literatura britânica tem sua fundação nesse poema anglo-saxão de 3.182 versos. Beowulf foi composto provavelmente no século VIII, inspirado em fábulas antigas que recuavam ainda mais nas brumas do tempo. Foi trazido à Inglaterra em uma forma anterior por invasores europeus e passou a ser recitado oralmente durante séculos, com incontáveis variações, antes de ser transcrito por um monge católico desconhecido, que teve a brilhante ideia de fazer certas inserções cristãs no poema lá pelo século X. Os monastérios eram instituições que arquivavam os primeiros escritos da nação e cultivavam o aprendizado e a alfabetização. Beowulf, então, está em uma interseção entre o paganismo e o cristianismo, entre a selvageria e a civilização, entre a literatura oral e a escrita. É um texto bem complicado de ler, mas é importante saber o que ele significa historicamente. As epopeias, em sua mais antiga forma oral, costumavam aparecer justamente nesses momentos de transição da história. Ou seja, quando a sociedade começa a ganhar os ares da modernidade. As epopeias celebram em narrativa heróica certos ideais fundamentais e marcam, mais especificamente, o nascimento das nações. Vejamos os versos de abertura de Beowulf no inglês antigo original, com tradução para o inglês moderno. What we gardaina in yer dagum, said keninga thrum frunnen, who adalingas ellen fremadon, oft chill shaving shallen a threatum, monium maigdum, meer settle oft der, eis or a airlas, sid an airest wert, feierschaft funden, he das fraurie bad werks onder wolknum, wert men dem thach, dat him eichwilch dar se tendere, overfrondrade huren, schulde, gomman, jelden. That was gold kuning. Embora seu idioma seja o inglês arcaico e ele tenha circulado na Inglaterra por séculos, o poema se passa numa terra muito distante, a Dinamarca. Fica claro desde o começo que o poema começa levantando a bandeira metafórica do sentimento nacionalista. No poema, Beowulf, um príncipe do que hoje seria a Suécia, vem salvar a civilização de ser destruída por monstros. Se ele não tivesse obtido êxito em seu ato de heroísmo extraordinário, o mundo moderno dos anglo-saxões e todas as outras nações europeias nunca teriam existido. Teriam sido destruídos por horríveis monstros antigos. A civilização, segundo nos contam as epopeias, precisou enfrentar uma luta mortal para vir a existir. Um importante ponto adicional precisa ser acrescentado aqui. As epopeias literárias, que continuam a ser lidas séculos e até milênios depois de sua composição, registram não o nascimento de qualquer país, mas de nações que um dia viriam a ser grandes impérios, engolindo territórios em seu processo de expansão. Esses impérios, então, ostentam suas epopeias como testemunho dessa grandeza. E agora, uma piada de linguista. Você sabe qual é a diferença entre um dialeto e uma língua? Uma língua é um dialeto com um exército por trás. Qual é, então, a diferença entre um poema longo sobre as lutas iniciais de um povo primitivo e uma epopeia? Uma epopeia é um poema longo com uma grande nação por trás. Ou, mais precisamente, à frente, no futuro. Vejamos o caso dos poemas épicos mais famosos de todos, originados na região que hoje conhecemos como a Grécia, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Nada sabemos sobre a vida de Homero e nunca saberemos, mas, de acordo com a lenda, ele era cego. Alguns sugeriram que ele era uma mulher. Desde tempos remotos, porém, seu nome é atribuído a esses que são os maiores entre os poemas. Do que eles tratam, então?
Na Ilíada, uma linda mulher grega, Helena, torna-se amante de um belo jovem príncipe estrangeiro, Paris. O amor entre eles é complicado pelo detalhe inconveniente de que Helena é casada. Os dois fogem para Troia, localizada onde hoje fica a Turquia. É um tema romântico, você pode pensar. Uma linda história de amor. Porém, em uma análise objetiva, o tema é o choque entre duas nações emergentes, Grécia e Troia, duas nações de comércio marítimo num mundo pequeno demais para ambas. Na Guerra de Troia, serão incendiadas as torres sem fim do Ilion, como escreveu Christopher Marlowe. Troia será consumida pelas chamas, para que a Grécia possa, a partir de suas cinzas, ascender à grandeza. Tivesse acontecido o contrário, a história mundial teria sido muito diferente, pois a Grécia é o berço do teatro e da democracia, que por sinal é uma palavra grega. O pensamento ocidental como um todo teria sido diferente. A Odisseia é a continuação de Homero para a Ilíada. Essa tem um tom mais mítico do que a história anterior. Ao longo de 10 movimentados anos, o herói grego Odisseu retorna da Guerra de Troia para o pequeno reino da Ítaca. Em sua jornada, tendo escapado do ciclope Polifemo, ele e sua tripulação ficam encalhados numa ilha onde a bela feiticeira Circe tenta enfeitiçá-los. E eles também são ameaçados pelos monstros marinhos, Scylla e Caríbides. Por fim, Odisseu dá um jeito de voltar para casa e salvar o seu casamento com a sempre fiel Penélope. A paz é restaurada e a civilização pode prosperar e se transformar em império. Esse é um tema dominante nos dois épicos de Homero. Em seu âmago, essas narrativas épicas observam como a Grécia antiga, que gostamos de definir como o berço do pensamento moderno, veio a existir. John Milton disse que as epopeias são o fruto das nobres e pujantes nações. Ele é o autor de Paraíso Perdido, daquele que é considerado o último grande épico da literatura britânica. Escrito quando a própria Grã-Bretanha estava se tornando uma potência mundial. O Brasil poderia então sediar uma epopeia, por mais talentosos que sejam os seus autores? A União Europeia poderia ter uma? Esses países são capazes de criar literatura, grande literatura, por sinal. Porém, não podem criar um épico. Só os grandes impérios podem se gabar de possuir epopeias. Uma grande potência mundial está no cerne desse gênero literário. Observe essa lista com algumas das epopeias mais famosas do mundo. Você percebeu que os Estados Unidos não aparecem na lista? Será que deveríamos incluir o país? Afinal, não houve um império mais poderoso. Historicamente falando, porém, os Estados Unidos são um país ainda muito jovem em comparação com a Grécia ou a Grã-Bretanha. Argumenta-se que o romance Moby Dick, de 1851, de Herman Melville, que relata a fatídica busca do capitão Ahab pela mítica baleia branca, é não apenas o grande romance americano, mas a grande epopeia americana. Poderíamos acrescentar então os filmes de faroeste ou de guerra? Esses certamente figuram heróis épicos, certo? A saga Star Wars de George Lucas é votada com frequência como a grande epopeia moderna. Talvez os Estados Unidos podem ter chegado tarde demais na cena mundial para que pudessem ter uma epopeia verdadeira, apesar de que eles ainda continuam tentando. Por tradição, o épico literário tem 4 elementos principais. Ele é longo, heróico, nacionalista e, em sua mais pura forma literária, ele é também poético. Panegíricos, que são hinos de louvor, e elegias, que são canções de tristeza, são ingredientes fundamentais. A primeira metade de Beowulf é uma extensa celebração da proeza do jovem herói em derrotar Grendel e sua mãe. A segunda parte lamenta a morte de Beowulf, já velho e tendo sido ferido ao derrotar o dragão que aterroriza o seu reino. Ele assegurou o futuro de seu país com a sua própria vida. A morte do herói é com grande frequência o clímax das narrativas épicas.
Normalmente podemos dizer que o épico se funda no saudosismo. Ele é ambientado numa grande era que já passou. Um tempo que devemos recordar nostalgicamente, com a triste sensação de que o heroísmo e a honra são algo do passado. E que sem eles nós não estaríamos onde estamos. É um dos tipos de sentimento complexo que a literatura muitas vezes induz. Em muitos sentidos, poemas épicos são dinossauros literários. Outrora foram dominantes, por força de seu mero tamanho. Mas agora pertencem ao Museu da Literatura, onde ainda podemos admirá-los, pois são uma leitura extremamente prazerosa. Mas, para nossa tristeza, aparentemente já não somos mais capazes de criá-los. O roteiro dessa aula foi adaptado para o YouTube do livro Uma Breve História da Literatura, de John Sunderland. Se você gostou dessa aula e deseja apoiar o projeto, se inscreva, curta e compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho. Não se esqueça de deixar o seu comentário sobre esse vídeo, pois a sua opinião é muito importante para que possamos melhorar e continuar oferecendo conteúdo literário gratuito e de qualidade sempre.